Chegamos então ao último dia, dia 24 de dezembro, a última portinha do Advento que vamos abrir juntos neste ano. Vamos lá? Uma centelha vinda do grande feixe de luz por trás daquelas fracas lamparinas do céu. A véspera de Natal começou como de costume. Havia sempre alguma coisinha de última hora que tinha que ser feita. Alguns presentes de última hora que tinham que ser embrulhados. De vez em quando, a mãe e o pai entravam no quarto de Joaquim e lançavam um olhar cheio de expectativa para o calendário mágico. Tinham prometido não abrir a última porta até que os sinos tocassem, anunciando a vinda do Natal. Mais tarde, prepararam a ceia. Não demorou muito para que a casa inteira estivesse com cheiro de Natal. Finalmente chegaram às 5 horas. O pai abriu uma janela e ouviram os sinos da igreja tocando. Ninguém disse nada, mas entraram no quarto. Joaquim subiu na cama e abriu a última porta do calendário. Uma porta grande, maior que as outras. Era aquela que cobria a manjedoura com o menino Jesus. A figura atrás dela mostrava uma caverna numa montanha. Pela última vez, sentaram na beira da cama. Joaquim leu alto para a mãe e o pai. O menino Jesus. É o meio do mundo onde a Europa, a Ásia e a África se encontram. É o meio da história, no início da nossa era. E logo será também o meio da noite. Um grupo caminha em silêncio entre as casas de Belém. É formado por um pequeno rebanho de 7 ovelhas, 4 pastores, 5 anjos do Senhor, 3 reis magos, um imperador romano, o governador da Síria e Elizabeth, vinda daquele país longo e estreito, logo abaixo do Polo Norte. O brilho fraco das lamparinas a óleo filtra pelas janelas em algumas das casas simples, mas a maioria das pessoas da velha cidade já foi dormir. Um dos reis magos aponta para o céu, onde as estrelas ardem na escuridão. São como centelhas vindas de um feixe de luz bem longe. Uma estrela brilha mais do que todas as outras. Parece também que ela está um pouco mais baixa no céu. Elizabeth canta com voz suave. Ó cidadezinha de Belém, como estás quieta, acima do teu sono profundo e sem sonhos, as estrelas silenciosas passam, mas nas ruas escuras brilha a luz eterna. As esperanças e medos de sempre se encontram em ti esta noite. O anjo Impuriel se vira para os outros, leva um dedo aos lábios e murmura. A procissão de peregrinos para em frente a uma das estalagens da cidade. Dali a um momento, aparece o estalajadeiro à janela. Quando vê o grupo, faz um sinal afirmativo com a cabeça, aponta para uma caverna escavada na parede da rocha. O anjo Ephriel sussurra alguma coisa. Parecem as palavras de uma canção infantil. E enquanto estavam ali, chegou a hora de sua criança nascer. E ela deu à luz seu filho, seu primogênito, e o enrolou em panos, e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na estalagem. Caminham em silêncio pelo pátio e param diante da caverna. Pelo cheiro, sabem que é um estábulo. De repente, o silêncio é quebrado pelo grito de uma criança. Está acontecendo agora! Está acontecendo num estábulo em Belém. Acima do estábulo, uma estrela cintila. Dentro do estábulo, a criança, recém-nascida, é enrolada em panos e colocada numa manjedoura. Este é o encontro do céu com a terra, pois a criança na manjedoura
também é uma centelha vinda do grande feixe de luz por trás daquelas fracas lamparinas no céu. É esse o milagre. Um milagre acontece cada vez que uma nova criança vem ao mundo. É assim que o mundo é criado novamente debaixo do céu. Uma mulher respira forte e chora, não de tristeza. Maria está chorando em silêncio, profundamente, de felicidade. Mas os gritos da criança afogam suas lágrimas. O menino Jesus nasceu num estábulo em Belém. Ele veio para o nosso pobre mundo. O anjo Efiriel se vira solenemente para os outros peregrinos e diz: para vós nasceu neste dia, na cidade de Davi, um Salvador. O imperador Augusto continua: e agora é a nossa vez. Cada um deve assumir o seu lugar e se lembrar das palavras que deve dizer. A um sinal do imperador, Quirino diz: pastores, levem seus rebanhos para os campos e nunca se esqueçam de ser bons pastores. Reis magos, partam para o deserto e montem em seus camelos, que vocês nunca deixem de ler as estrelas do céu. Anjos, voem bem alto acima das nuvens, todos vocês. Não se revelem para as pessoas da terra, a não ser que seja absolutamente necessário. E nunca se esqueçam de dizer: não tema. Pois nasceu para vós neste dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo o Senhor. Dali a um momento, todos os pastores e ovelhas, os anjos e os reis magos desapareceram. Elizabeth fica sozinha com Quirino e o imperador Augusto. Preciso voltar correndo para minha casa em Damasco, disse Quirino, pois tenho um importante papel a desempenhar ali. E eu preciso voltar para Roma, disse Augusto. Antes de partirem, Elizabeth apontou para o estábulo e perguntou: vocês acham que eu posso entrar? O imperador deu um largo sorriso. Claro que você deve entrar. Este é o seu papel. Quirino concordou com entusiasmo. Ora, você não fez essa longa viagem até aqui só para ficar rondando do lado de fora. E com essas palavras, os dois romanos começaram a correr de volta pelo mesmo caminho por onde tinham vindo. Elizabeth levantou o olhar para o céu estrelado. Precisou inclinar a cabeça bem para trás para enxergar a grande estrela que brilhava com tanta força. E mais uma vez ouviu o choro de uma criança dentro da caverna. Então entrou no estábulo. O pai levantou da cama. Bem, não há dúvida que este ano nós trouxemos para casa um calendário de Natal extraordinário. Parecia que para ele aquilo tudo tinha terminado. Joaquim não estava tão satisfeito quanto seu pai. O que tinha acontecido a Elizabeth? A mãe ficou um pouco ali sentada pensando. Quando por fim levantou e disse: a ceia de Natal vai estar pronta daqui a pouco. Você poderia pôr os presentes debaixo da árvore enquanto nós esperamos, pois este ano temos algumas pequenas surpresas. Nesse momento a campainha tocou. Foi Joaquim que abriu e viu o velho João na porta. Hoje ele estava sorrindo ainda mais do que ontem. Vim só para agradecer a você. A mãe e o pai correram para a porta e o convidaram para entrar. O bolo de marzipan apareceu de novo na mesa, só que estava faltando a cobertura. O pai tinha colocado uma bolinha de marzipan vermelho no lugar. Joaquim trouxe os pratos e as xícaras de café. Sentaram em volta da mesa e João olhou para os três, para um de cada vez. Tinha uma expressão astuciosa no rosto. Quando desenhei a figura grande no calendário de Natal, tentei fazê-la de tal maneira que sempre haveria alguma coisa nova para descobrir. Achei que toda a criação de Deus era assim. Quanto mais nós compreendemos, mais enxergamos ao nosso redor. E quanto mais enxergamos ao nosso redor, mais compreendemos.
Assim, sempre haverá algo novo para se descobrir, desde que fiquemos com os olhos e os ouvidos bem abertos para este incrível mundo onde vivemos. O pai concordou e João prosseguiu. Mas eu não sabia que o calendário tinha sido feito de tal maneira que a pessoa que lesse os pedacinhos de papel também iria solucionar o velho mistério da menininha que desapareceu da cidade há quase 50 anos. O senhor descobriu mais alguma coisa sobre Elizabeth? Perguntou Joaquim. Mas não houve tempo para responder, pois a campainha da porta tocou de novo. A mãe olhou para o pai e o pai olhou para a mãe. É melhor você abrir, Joaquim, disse João. Imagino que foi você que abriu todas as portinhas do calendário mágico. Agora é você que deve abrir essa última porta também. Só que esta você vai abrir pelo lado de dentro. Enquanto ia até a porta, Joaquim notou que o pai e a mãe estavam de mãos dadas. Será que estavam com medo de que fosse o anjo Efiriel que tivesse vindo visitá-los? Abrindo a porta, uma mulher que aparentava uns 50 anos. Usava um casaco vermelho e tinha os cabelos loiros, com alguns fios grisalhos. Ela lhe deu um grande sorriso e lhe estendeu a mão. Joaquim? Joaquim ficou tonto, mas sabia quem ela era. E apertou a sua mão dizendo, Elizabeth Hansen, não quer entrar? Quando entraram na sala, a mãe e o pai ainda estavam de mãos dadas. O velho florista caiu na gargalhada. Joaquim achou que ele se parecia um pouco com o bispo Nicolau do calendário. Elizabeth ficou ali parada no meio da sala, com o casaco vermelho dobrado no braço. No pescoço usava uma cruz de prata com uma pedra vermelha. Quando João por fim conseguiu se recuperar, levantou da cadeira e disse, acho que devo apresentá-la a vocês. Esta é Elizabeth Tebasili Hansen, a única e a mesma pessoa. Cheguei alguns minutos antes, mas aqui está ela. A mãe e o pai ficaram totalmente confusos. Só por precaução, Joaquim parou na frente deles e agitou os braços dizendo, não temam, não temam, não temam. Foi só então que eles se levantaram do sofá para dar a mão a Elizabeth. A mãe pegou seu casaco e trouxe mais uma cadeira. O pai foi buscar mais uma xícara de café na cozinha. Elizabeth Hansen falava em inglês, mas quando todos sentaram de novo, o pai falou em norueguês. Acho que devo pedir uma explicação. Aliás, acho que devo exigir uma explicação. E vou dá-la falando em norueguês para o menino entender, disse João. Pois é só por mérito dele que estamos aqui todos juntos hoje. Parece que a mulher de colar compreendeu o que ele estava dizendo, pois olhou para Joaquim e sorriu. Continue, disse o pai. Quando vim vê-los ontem, eu já sabia que Elizabeth estava a caminho da Noruega, começou o velho florista. Por que o senhor não nos contou? João deu uma risadinha. Não se deve abrir um presente de Natal antes da véspera de Natal. Além disso, eu não tinha certeza se ela realmente viria. Aliás, eu nem tinha certeza de quem viria. O pai balançava a cabeça sem parar. Não compreendo. João então explicou. Tudo começou alguns dias atrás, quando eu falei com Joaquim pelo telefone. Há muitos anos tento encontrar ou uma certa Elizabeth ou uma certa Tebasili. Eu estava convicto de que eram a mesma pessoa. Mas foi Joaquim quem me deu a ideia de que talvez Elizabeth estivesse usando Tebasili como sobrenome. Liguei para o serviço de informações na Itália e me deram um número de telefone em Roma. Depois de algumas horas, consegui encontrá-la em casa. E ela não demorou para se lembrar de mim, daqueles dias mágicos de abril de 1961. Contei a ela sobre uma mãe que havia perdido uma filha em 1948. Foi assim que consegui dizer a ela quem ela era.
Ela chegou na cidade ontem à noite, bem tarde. Nunca mais tinha posto os pés aqui desde que desapareceu naquele mês de dezembro, 45 anos atrás. O pai pulou do sofá e foi para o telefone. O que foi? Perguntou a mãe. Prometi telefonar para a senhora Hansen assim que tivesse alguma novidade. João riu. Elizabeth já esteve com sua mãe ontem à noite. Elas mal fecharam os olhos, mas está tudo bem. Fique tranquilo. Bem, nesse caso tenho que chamar a polícia, insistiu o pai, para eles se esquecerem daquele velho caso da menina desaparecida. Isso também já foi providenciado, respondeu João. Pelo jeito, vocês não leram os jornais hoje, nem ouviram o rádio. O país inteiro está em festa. O pai afundou no sofá. Não havia nada mais que ele pudesse fazer. Só lhe restava ficar ali, sentado, ouvindo o resto da história de João. Posso fazer uma pergunta? Disse ele. Claro, disse João. Exatamente o que foi que aconteceu em dezembro de 1948? E não venha me dizer que Elizabeth saiu correndo atrás daquele cordeirinho. Também não me diga que ele encontrou um anjo chamado Efiriel. Virou-se para Elizabeth e lhe fez essa pergunta em inglês. Ela tapou a boca com a mão para conter uma explosão de riso e indicou a João que ele é que devia responder. Ela sempre começa a rir quando nós falamos sobre isso, explicou João. Nunca chegamos a um acordo. Vou lhes dar primeiro a explicação de Elizabeth. Ela acha que a polícia desta cidade trabalhou muito mal, mas creio que nós devemos começar pela outra ponta da história. João levantou e começou a caminhar de lá para cá. De vez em quando punha a mão no ombro de Elizabeth. Elizabeth foi criada numa aldeiazinha perto de Belém. As pessoas de lá sobreviviam cultivando aquela terra árida, mas até mesmo essa terra árida lhes foi tirada. Quando encontrei Elizabeth em Roma, na primavera de 1961, ela já tinha vivido em vários apartamentos de refugiados, primeiro na Jordânia, depois no Líbano. Então, foi para Roma para defender a causa dos refugiados. Bem, não importa, podemos conversar sobre isso mais tarde. Mas Elizabeth realmente foi a Belém em dezembro de 1948. Foi até as pessoas pobres e perseguidas que precisavam da ajuda de Deus. Foi isso que ela quis dizer quando falou que tinha sido raptada por um anjo. Ela quis dizer que foi raptada por alguém que queria ajudar as pessoas nas aldeias perto de Belém. Ali, ela foi criada como pastora de ovelhas. Assim, ainda bem nova, conseguiu acariciar a lã macia dos cordeirinhos. Exatamente como Elizabeth Hansen do calendário mágico. O pai interrompeu. Quer dizer que ela de repente desapareceu em Roma? Por que ela não quis mais se encontrar com o Senhor? Já pensei nessa pergunta muitas e muitas vezes nos anos que passaram. A resposta é que ela precisava ter muito cuidado com as pessoas com quem conversava. Foi por isso que pensou em usar seu nome de trás para frente e acabou assumindo Tebasile como sobrenome. Não vamos nos esquecer que havia uma guerra no país de onde ela veio. Elizabeth teve medo de ser raptada de novo. Continue, disse o pai ansioso. Quando eu disse a ela que acreditava na sua história sobre os anjos, ela ficou desconfiada. Teve medo que eu fosse uma pessoa perigosa para a sua segurança e também para o povo palestino. Mas Elizabeth não era norueguesa? Sim, disse João. Ela era norueguesa. Elizabeth acha que foi raptada por pessoas muito infelizes, dispostas a fazer qualquer coisa para obrigar o mundo a se conscientizar do sofrimento dos palestinos. Mesmo assim, é horrível sequestrar uma criança inocente, disse a mãe. Claro, a senhora tem razão. Elizabeth acha que eles devem ter tido a intenção de levá-la de volta. Mas as pessoas que a raptaram quisessem que o pai dela escrevesse nos jornais sobre todas as pessoas que estavam sendo expulsas de aldeia em aldeia
e por fim amontoadas em enormes campos de refugiados, fora do seu próprio país. Então, por que ela não foi trazida de volta? Interrompeu o pai. Elizabeth diz que ela não lembra de muita coisa, mas acabou sendo criada por uma família grande numa aldeiazinha perto de Belém. E qual é a sua explicação? Perguntou a mãe. Vocês sabem qual é, disse João. Joaquim estava sentado na beira da cadeira. O senhor acredita que ela realmente foi atrás do cordeirinho com o sininho e encontrou o anjo fiel no bosque? Acredito, disse João. Não, disse Elizabeth. Sim, disse João. Não, disse Elizabeth, dando risada. Os outros começaram a rir também. Não briguem, disse Joaquim. Nem ponham o polegar no nariz e abanem os dedos uns para os outros. Eu acredito na história de Elizabeth, disse o pai. E vocês? Perguntou João, olhando para a mãe e Joaquim. Eu acredito 24 vezes mais na história de João, disse Joaquim. Nesse caso, disse a mãe, vou ter que votar 12 vezes na história de João e 12 na de Elizabeth, porque eu creio que alguns anjos voaram até Belém neste Natal. E, aliás, voaram de volta para cá também. Mas Joaquim tem razão, disse João. Quando fala que nós não devemos começar a discutir, mesmo que cada um acredite numa coisa diferente. Pois essa também é a mensagem do Natal. Talvez seja a maior de todas as verdades, o fato de que a glória do céu se compartilha facilmente, pelo menos se nós, seres humanos, participarmos nessa divisão. Quando escrevi naqueles papeizinhos que dobrei com tanto cuidado e coloquei dentro do calendário mágico, eu tinha algumas pistas. Já tinha ouvido falar da Elizabeth Hansen que desaparecera e conhecido Te Basile em Roma. E tinha também as velhas histórias de anjo em que me basear. O resto tive que imaginar sozinho. Fez-se silêncio na sala. O senhor conseguiu fazer um ótimo serviço, disse a mãe por fim. João deu um sorriso tímido. A imaginação também é uma pequenina parte da glória do céu que se derramou na terra. Ela também pode ser compartilhada facilmente. É espantoso, disse a mãe. Nós abrimos a última porta num velho calendário de Natal e ouvimos falar de Elizabeth, que entrou num estábulo em Belém para dar as boas-vindas ao menino Jesus em sua chegada ao mundo. Logo em seguida, a mesma Elizabeth toca a campainha aqui da nossa própria casa. Assim, parece até que esta casa é o estábulo em que Jesus nasceu. Ela levantou e abraçou Elizabeth. Seja bem-vinda de volta à Noruega, minha filha. O que ela disse foi engraçado, já que Elizabeth tinha quase 20 anos a mais do que a mãe de Joaquim. Muito obrigada, disse Elizabeth, falando essas palavras em norueguês. Um pouco mais tarde, o telefone tocou. O pai atendeu e Joaquim logo soube com quem ele estava falando, pois ouviu o pai dizer: estamos estupefatos. Foi o melhor presente de Natal do ano, senhora Hansen. Sim, agora eu acredito em anjos. Aqui está ela. E Feliz Natal. Um ótimo Natal para toda a sua família. O pai fez sinal a Elizabeth e lhe passou o telefone. Como ela falava inglês, Joaquim não entendeu o que ela estava dizendo, mas achou que deve ser muito estranho a pessoa falar com a sua própria mãe numa língua estrangeira. Não demorou muito e Elizabeth e João precisaram ir embora, mas com certeza todos se encontrariam de novo depois do Natal, pois a mãe, o pai e Joaquim estavam convidados para uma grande festa de Natal na casa da família de Elizabeth. As visitas foram levadas até a porta. Lá fora, a neve caía com intensidade. O pai perguntou se Elizabeth se lembrava um pouco da língua norueguesa de quando era criança. Parada debaixo da luz lá fora, com a neve cobrindo seu casaco vermelho, ela de repente se abaixou
Estendeu a mão como se tentasse apanhar os flocos de neve que dançavam. De repente falou: Cordeirinho, cordeirinho, cordeirinho. Mordeu então os lábios alarmada e levou a mão à boca. Dali a um momento, começou a correr. Poucos segundos depois, ela e o velho florista já tinham desaparecido. Mais tarde, quando Joaquim foi dormir, ficou um longo tempo parado diante da janela, olhando fixo lá para fora, para a noite de Natal. Havia caído uma nevada imensa, mas agora a noite estava clara e dava para ver as estrelas. De repente, viu algumas figuras correndo pela estrada. Não era fácil fixar os olhos neles, pois só conseguia vê-los à luz da rua, e a visão durou apenas 1 ou 2 segundos. Joaquim achou que reconhecia o anjo Firiel e todos os outros que tinham acompanhado Elizabeth até Belém. Naquela noite, eles todos tinham a trazido de volta. Surpreendente, não é mesmo? Finalizamos então esse mistério de Natal. Foi lindo essa vivência desses 24 dias. Eu abrindo aqui junto com você cada uma dessas portinhas e ficando na expectativa do que estava por vir. Surpreendente, né? E você? Acredita nos anjos? Eu acredito. Que essa história tenha servido de reflexão, de preparação para o menino Jesus que está chegando hoje, né? Que ele chegue em todas as casas, em todos os lares, trazendo a mensagem, né, da salvação, a mensagem do renascimento, essa mensagem que é o Natal. Tenham todos um Feliz Natal, curtam com a sua família, vão à igreja e se você quer acompanhar, ficou curioso, chegou hoje, tem toda a história nos Reels e lá no YouTube também, tá bom? Fiquem com Deus, Feliz Natal!